e o grupo História e DNA. O tema da aula de hoje é o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Temos que começar relembrando quem eram os presidentes dos países envolvidos. O presidente do Brasil da época era o senhor Getúlio Vargas. Presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. E o presidente da Alemanha, Adolf Hitler. Todos governam no mesmo período. E a gente pode dizer que o Vargas, ele é o cara, ele é o político habilidoso, inteligente, que ele faz um jogo duplo. Ao mesmo tempo que ele agrada o Hitler lá na Alemanha, ele agrada o Roosevelt nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que o Vargas manda pilotos da FAB para conhecer os avanços da aeronáutica nazista, ele também manda seus ministros para os Estados Unidos. Mas o presidente dos Estados Unidos quer muito que o Brasil entre nessa guerra do lado deles. E o presidente dos Estados Unidos está fazendo um jogo com o Brasil chamado Política da Boa Vizinhança. O presidente dos Estados Unidos sabe que Vargas tem um sonho. O sonho do Vargas é construir, financiar uma usina siderúrgica aqui no Brasil, para transformar o Brasil numa potência. Esse sonho do Vargas vai ser concretizado quando o presidente dos Estados Unidos faz um empréstimo para o Brasil de 20 milhões de dólares. Esse dinheiro vai ser usado na construção da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que fica em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Bom, o Brasil ainda continua com a sua neutralidade. Ainda não entrou na Segunda Guerra, mas o Vargas não pode manter isso por todo o tempo. E um episódio vai causar a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, quando submarinos alemães afundam navios brasileiros. O Brasil declara guerra ao eixo. E aí, gente, o Brasil vai combater nessa guerra em várias frentes, fornecendo bases aeromilitares no Nordeste. Em Natal, por exemplo, era uma base militar dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. O Brasil já está em guerra contra a Alemanha e aí o Brasil decide montar a Batalha da Borracha. Soldados da borracha, entre aspas, porque não eram soldados com armas, eram nordestinos que saíam de uma situação lá do Nordeste de miséria, seca e fome e procuravam oportunidades melhores de vida, migravam para a Amazônia, onde iam ser soldados da borracha, retirando, extraindo látex das seringueiras. Com isso, Getúlio Vargas conseguiu seduzir, iludir pelo menos 55 mil nordestinos que foram para a Amazônia trabalhar na Batalha da Borracha e fornecer matérias-primas para os aliados, principalmente para os Estados Unidos, nessa Segunda Guerra Mundial. Dos 50 mil nordestinos que migraram para a Amazônia, mais ou menos 20 mil morreram com maus tratos, com péssimas condições de vida e principalmente por causa de doenças. Esses foram os coitados deles, os soldados da borracha. Mas o Brasil também atuou em outras frentes. Nessa Segunda Guerra Mundial, montou a FAB, Força Aérea Brasileira, e mandou pilotos de guerra combater na Europa para enfrentar nazistas. O lema da FAB era um avestruz, era o símbolo, com o lema Senta Pua. Os pilotos pintaram isso nos seus aviões e diziam: senta pua nos nazistas, quer dizer, desce a porrada nos nazistas. Por que chamavam de avestruz esses pilotos? A história é engraçada. Durante um tempo, os pilotos brasileiros não comiam a comida lá na Europa. E depois de um período, começam a ficar com fome e os norte-americanos dizem: esses pilotos brasileiros comem de tudo, parecem avestruzes.
Daí o símbolo da FAB, um avestruz. Mas a parte mais interessante, o final da aula de hoje, é sobre a FEB, Força Expedicionária Brasileira. A FEB tinha um lema. O lema da FEB era: a cobra vai fumar. E a FEB foi criada principalmente para enfrentar nazistas na Europa. Mandaram soldados brasileiros. Mais de 15 mil soldados da FEB foram combater nazistas na Europa. E adivinha só? Os brasileiros são heróis na Segunda Guerra. Enfrentaram nazistas e libertaram a Itália. A Itália reconheceu isso e construiu praças na Itália com o nome Aos Libertadores, que somos nós brasileiros, e temos que ter orgulho disso. O lado ruim dessa história é que a guerra matou muitos brasileiros. Mais de 443 soldados da FEB morreram na Segunda Guerra Mundial. Mas é um número muito menor do que os mortos na Batalha da Borracha, que passou de 20 mil mortos. O governo brasileiro, lá pelos anos 2000 e pouco, reconheceu e pagou uma indenização para os familiares desses soldados da borracha. Olha, a história é muito feita de glórias, de heróis, mas as pessoas esquecem do sangue derramado nas guerras. E nós temos que continuar estudando essas histórias. Por que estudamos história, gente? Porque a história é genial. Aê, muito bom!